O medo mais profundo, aquele que realmente tira o sono de quem trabalha duro, não é bem a falta de dinheiro hoje. Uhum. É o terror mesmo de envelhecer sem nunca ter chegado lá, sabe? Bom, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Olá, gente! Hoje a gente tem na mesa um material bem provocativo da autora e treinadora Ana Midas, que, olha, joga um balde de água fria nas nossas desculpas financeiras. Um balde de gelo, eu diria. Exatamente. A nossa missão aqui hoje não é falar de planilhas de Excel, não vamos falar de juros compostos ou cotações da bolsa. Graças a Deus, né? Pois é, a ideia é de decodificar os textos dela para entender por que é perfeitamente possível ler, tipo, 1000 livros de finanças, trabalhar de sol a sol e ainda assim continuar na mais absoluta estagnação. Aham. E a tese central que a gente vai explorar é bem brutal. Ela diz que o problema nunca foi a falta de informação, Nunca. mas sim a necessidade de uma mudança completa de identidade. E essa quebra de ilusão que ela traz logo na primeira linha do texto já estabelece o tom de tudo que vem depois, sabe? Porque existe uma narrativa cultural muito forte. Aquela coisa dos anos dourados, né? Exato. Essa lenda dos anos dourados, que sugere que o simples passar do tempo, ali junto com o suor do trabalho diário, vá naturalmente desaguar em estabilidade. Numa varanda tranquila, com as contas pagas e tudo mais. Isso. E o material destrói essa romantização completamente. Ele aponta que o envelhecimento sem a construção real de liberdade e de patrimônio não traz paz de jeito nenhum. Traz o quê, então? Traz a ausência dolorosa do poder de escolha. E para entender a mecânica dessa estagnação, o texto convida a gente a observar o que acontece nos bastidores da mente quando as luzes se apagam. Aquele momento em que o barulho do dia silencia, né? Vamos desembalar exatamente esse momento, porque a fonte captura de forma brilhante o que ela chama de a pergunta da madrugada. Nossa, essa parte é muito forte. Sim, é aquele instante no escuro do quarto em que a mente sussurra, tipo, e se a riqueza nunca vier? Pois é. Lendo o material, fica muito claro que essa pergunta não é um cálculo matemático sobre o saldo bancário. De jeito nenhum. É um terror puramente existencial, sabe? Quando a mente levanta essa dúvida às 3 da manhã, o dinheiro tá atuando ali apenas como uma métrica visível para um medo muito mais profundo. Que seria o medo de fracassar na vida, né? Exato. De não realizar o próprio potencial. A estagnação financeira é, na verdade, só o sintoma físico de um travamento emocional interno. A autora diagnostica isso como o peso de uma identidade financeira antiga. Identidade antiga. Explica melhor isso. É tipo um conjunto de programações mentais que insistem que o dinheiro demora a vir, sabe? Aham. Que a riqueza é um clube fechado para poucos, que sonhar grande atrai decepção, ou até que o tempo de agir já passou. Nossa, pensando nisso, me vem à mente uma analogia com a tecnologia agora. Como assim? Tentar sair da estagnação consumindo mais dicas financeiras na internet, mas mantendo essa mesma mentalidade baseada no medo, é tipo tentar instalar um aplicativo de inteligência artificial de última geração num sistema operacional de 15 anos atrás. Adorei essa comparação. Faz todo sentido. A tela congela, a bateria superaquece e o aplicativo simplesmente colapsa, né? Sim. O problema não é a qualidade do aplicativo, que representaria aí o conhecimento financeiro técnico. O problema é que o sistema operacional antigo, ou seja, a identidade da pessoa, não suporta nova programação. Perfeito. E a razão pela qual esse sistema operacional humano rejeita o crescimento tem raízes na própria evolução do nosso cérebro. Caramba, vai tão fundo assim? Vai. Porque o cérebro foi desenhado para priorizar a segurança imediata acima de qualquer possibilidade de expansão. Ao longo dos anos, a mente cria mecanismos de defesa altamente sofisticados, sabe? Para evitar a dor. Exatamente. Para evitar a dor, a rejeição, o fracasso público, o cérebro primitivo, ele confunde ficar pequeno com ficar seguro. Ficar pequeno é ficar seguro. Uau! É o raciocínio subconsciente, né? Tipo, se não houver exposição a algo grande, elimina-se o risco de perder o pouco que já se tem. Faz muito sentido. Então, a segurança emocional de permanecer na zona de conforto se torna infinitamente mais valiosa para o sistema nervoso central do que o enriquecimento financeiro. Porque o enriquecimento exige exposição ao desconhecido, né? Exige. É desconfortável. Isso explica perfeitamente por que tanta gente fica presa numa redoma imaginária.
consumindo informação compulsivamente como um mecanismo de falsação, sabe? Sim, a pessoa lê de tudo, mas não faz nada. Exato, sem nunca colocar nada em prática. Mas isso levanta uma questão fascinante sobre o outro lado da moeda. Qual? Se a identidade estagnada busca segurança, custe o que custar, como opera a mente de quem de fato constrói riqueza? Ah, essa é a virada de chave. Porque o material da Ana Midas foca bastante nessa diferença de comportamento quando essa tal segurança é ameaçada, né? Com certeza. O texto, ele desmistifica aquela crença popular de que a construção de riqueza depende de um intelecto superior. Ou de acesso a segredos insondáveis do mercado. Isso. A distinção real se encontra na resposta neurológica e comportamental diante do desconforto. Diante da pressão. Exato. Diante da pressão, quem constrói patrimônio age de forma diametralmente oposta. A fonte lista características muito claras sobre isso. Quais seriam? São decisões desconfortáveis, tomadas conscientemente. Sabe, ações executadas muito antes do sentimento de prontidão aparecer. Agir antes de estar pronto? Sim, e um foco inflexível no longo prazo, mesmo quando o cenário atual é muito doloroso. E, principalmente, uma recusa absoluta em negociar com a própria mediocridade. Olha, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui um pouquinho. Vá em frente. A intuição me diz que, para quem ouve isso pela primeira vez, soa como um incentivo a atitudes beirando a imprudência. Como é que o texto diferencia esse comportamento audacioso de simplesmente, sei lá, pular de um avião e tentar costurar o paraquedas durante a queda livre? Essa é uma dúvida muito comum. Mas a diferença reside na definição do que é risco real e do que é apenas do ego assustado tentando manter o status quo. O ego assustado. É. O material não sugere irresponsabilidade financeira, tipo apostar todas as reservas de emergência em especulações cegas. Não é isso. Certo. O ponto central é que a mediocridade dentro desse contexto filosófico da Ana Midas é justamente o ato de sentar e esperar por condições perfeitamente favoráveis. Esperar aquele momento em que não dá frio na barriga. Que nunca chega, né? A neurociência nos mostra que a confiança não precede a ação. A confiança é o resíduo da ação. Nossa, a confiança é o resíduo da ação. Que frase. É forte. Agir antes de estar pronto é simplesmente a compreensão de que nunca vai haver um momento ideal, sem risco emocional nenhum, para abrir um negócio, investir pesado ou mudar de carreira. É a clareza de que o desconforto não é um sinal de pare, né? É um pedágio necessário. Exatamente, o pedágio. Quem não enriquece olha para a ansiedade de um investimento ou de um projeto novo e recua, interpretando a emoção como um aviso de perigo fatal. E quem constrói riqueza entende que essa ansiedade inicial é só o custo de admissão para sair do lugar comum. Perfeito. E construir patrimônio exige a capacidade de suportar a dor no curto prazo para colher os frutos no longo prazo. Sim. O problema é que racionalizar essa teoria é fácil, né? A verdadeira barreira é como forçar a mente a abandonar a falsa sensação de segurança e finalmente pagar esse pedágio emocional que a gente está falando. É aí que a coisa aperta. Aperta muito. Por isso, para quebrar a inércia, o material propõe uma metodologia de choque. É literalmente forçar um confronto brutal com a realidade futura. E essa é a parte do texto que coloca o indivíduo contra a parede da própria existência, né? É duro de ler. Muito. A proposta é projetar a vida exatamente como ela está agora, sem tirar nem pôr, 5 anos no futuro. A pessoa é obrigada a visualizar os detalhes. Onde é que vai morar se nada mudar? Qual vai ser o nível de esgotamento atrelado a essa dependência de um trabalho ativo diário? Quais escolhas vão ser impossíveis por pura falta de dinheiro? E olha, a parte mais sombria para mim. Diga. Quais sonhos vão estar cobertos de terra de forma irreversível? Sabe o que isso me lembra? O quê? Aquela figura do fantasma do Natal futuro, daquele conto do Charles Dickens. Nossa, sim. Que oferece aquela visão aterrorizante do amanhã justamente para forçar uma mudança hoje. É exatamente a mesma premissa. E o mecanismo psicológico por trás dessa visualização profunda se apoia num viés cognitivo que a gente conhece como aversão à perda. Aversão à perda. Como isso funciona na prática? Funciona assim, no estado de estagnação,
O cérebro calcula que a dor de tentar algo novo é maior do que a dor de ficar parado. Porque o cérebro humano lida muito bem com microfrustrações diárias. A gente vai empurrando com a barriga. Vai se acostumando com o ruim, né? Isso. No entanto, quando o exercício força o acúmulo visual dessas microfrustrações ao longo de meia década, mostrando um resultado catastrófico, a equação interna vira de cabeça para baixo. O custo de não fazer nada, de repente, fica muito mais alto. Muito mais assustador do que o custo de arriscar. O objetivo dessa visão sombria não é gerar sadismo, não é para fazer a pessoa sofrer à toa. É para despertar. Sim, é transformar a inércia que antes parecia muito confortável em algo emocionalmente intolerável. E aí vem a pergunta fatal do texto que sela essa visualização. Existe aceitação para essa vida? Exato. Existe aceitação. Mas, olha, a minha intuição me diz que se a pessoa se depara com um futuro tão aterrorizante assim, a primeira reação instintiva não é a coragem imediata. Não mesmo. É a defesa. É aquela hora em que a mente saca todas as justificativas lógicas possíveis para explicar o fracasso, né? O famoso catálogo de desculpas. Tipo, eu não sou bom com números, ou o mercado tá impossível agora, ou o grande clássico é tarde demais para começar agora. Pois é. E essa reação de defesa é o que o texto identifica como a crença-mãe. Crença-mãe. São as âncoras daquela identidade antiga que a gente estava falando. E é muito interessante notar que quanto mais inteligente a pessoa é, mais sofisticadas e perfeitamente lógicas são essas narrativas. Que o cérebro cria para justificar a paralisia. Exatamente. O material aborda isso, exigindo que a justificativa seja exposta à luz. A instrução do exercício é completar a frase que expõe o medo real, que é, no fundo, a crença que me impede é... E o que a autora faz em seguida com essa crença limitante que foi revelada é genial. Porque a instrução não é brigar com a crença, não é lutar contra ela. Não é reconhecer. É reescrever isso com uma abordagem de reconhecimento. A nova frase que ela recomenda é tipo, essa crença me protegeu no passado, mas hoje ela mantém a minha mente pequena. Lindo esse. Soa incrivelmente libertador, porque não traz nenhuma gota de vergonha, sabe? Não acusa a pessoa de ter agido com falta de inteligência, preguiça ou covardia no passado. De forma alguma. Apenas reconhece que aquele medo teve uma função de sobrevivência emocional lá atrás, mas que o prazo de validade desse mecanismo de defesa expirou, acabou. E essa remoção da culpa é vital para o processo de reprogramação, sabia? Imagino que sim. Quando se tenta combater uma limitação interna usando culpa ou usando vergonha, o sistema límbico cria ainda mais resistência mental. A genialidade da abordagem da fonte está na definição de que crença não é uma verdade. É o quê, então? É apenas um hábito mental. Na psicologia comportamental, um hábito é simplesmente uma via neural que foi automatizada pela repetição. Então, se a crença é rebaixada do status de verdade absoluta para o status de mero hábito, tira-se um peso paralisante da equação. Exatamente. A culpa exige penitência, né? Um hábito exige apenas o treinamento de uma nova rotina. Ok, então a parede da desculpa foi derrubada usando compaixão e neurociência. Mas deixar esse terreno mental vazio depois da demolição parece perigoso, não acha? Com certeza. A natureza odeia o vácuo, e a intuição aponta que, se nada for colocado ali, naquele espaço, o medo antigo rasteja de volta e toma conta de tudo de novo. É o que mais acontece. Como que o texto sugere que esse espaço recém-liberado seja preenchido, então? Aí a gente chega no ápice filosófico dessa metodologia. O espaço vazio não deve ser preenchido com táticas sobre onde investir, tipo comprar ação ou fundo imobiliário. Certo? Mas sim com uma alteração consciente de identidade. O material aponta que a grande massa continua fazendo a pergunta errada o tempo todo. Que é o que é preciso fazer para enriquecer. Isso. Essa pergunta devolve o foco para a busca exaustiva por ferramentas e dicas externas que não funcionam sozinhas. A pergunta real, aquela que exige coragem mesmo para ser respondida é: quem é preciso deixar de ser para finalmente prosperar? Exatamente. É a mudança radical do fazer para o ser. E isso me leva à frase que eu achei a mais marcante de toda essa análise. O dinheiro responde à identidade,
não ao desejo. Essa frase é um soco no estômago. É forte demais porque todo mundo que anda na rua deseja prosperidade financeira. O desejo é a coisa mais abundante e barata que existe na sociedade. Todo mundo quer ganhar na loteria, né? Pois é. Mas quase ninguém se dispõe a implodir a própria estrutura interna para suportar a riqueza. O mercado simplesmente não se importa com a intensidade da vontade de alguém. Nem pouco. O capital apenas flutua e se fixa na infraestrutura mental e comportamental que é capaz de geri-lo e multiplicá-lo. E a construção dessa nova infraestrutura mental, dessa nova identidade que o dinheiro exige, passa por reconfigurar relações muito básicas. O texto destaca uma nova tolerância ao risco e principalmente uma relação totalmente diferente com o erro. Como assim com o erro? Pensa bem, na identidade antiga, que é baseada na sobrevivência, o investimento que sofre uma queda no curto prazo ou uma tentativa frustrada de negócio, isso é lido como uma prova cabal de incompetência pessoal. Tipo, o mundo acaba ali, eu sou uma fraude. Exato. Já na nova identidade, o erro perde o peso moral e passa a ser encarado estritamente como aquisição de dados e inteligência de mercado. É só feedback. Apenas feedback. Outra mudança estrutural profunda é a visão sobre o tempo. Ah, o tempo. A mente focada em sobrevivência enxerga o tempo apenas como horas que precisam ser vendidas em troca de um salário. A identidade voltada à riqueza entende que a prioridade absoluta é criar ativos. Sistemas que geram valor independentemente do tempo físico que você investe. Isso, quebrando aquela roda eterna de trocar a própria vida por dinheiro só para pagar boleto. É a mudança do modo de sobrevivência pura para o modo de construção de legado. Sim. E para selar essa transformação, a autora sugere um rito de passagem prático, uma declaração formal de poder. A instrução é focar no despertar. É trocar aquela sensação esmagadora de perda de tempo que paralisa tanta gente. Nosso peso do tempo perdido. Sim, trocar isso pela declaração de que finalmente a pessoa despertou para o jogo e está em estado de alerta agora. A engenharia por trás dessa declaração parece ser muito precisa. E o uso do conceito de despertar funciona como um antídoto direto contra a ansiedade gerada pela percepção do tempo perdido. Porque focar excessivamente nas décadas que já se foram, nos juros que não renderam, isso gera um sentimento imediato de derrota antes mesmo de dar o primeiro passo. Você já começa perdendo o jogo, né? Exato. Ao focar no fato de que o momento presente marca o despertar para as regras reais do jogo financeiro, o indivíduo para de ser uma vítima do passado e assume a posição de protagonista do agora. É a aceitação radical de que o único momento onde a construção de patrimônio pode começar é no presente desconfortável. Não tem outro lugar. A síntese final de todo esse material, o pensamento que fica ecoando para mim é de uma clareza bem cortante, sabe? O que corrói o espírito humano durante aquelas madrugadas insones não é, no fim das contas, a ausência do dinheiro em si. Não é. É a sombra do conformismo. É o medo absoluto de olhar no espelho daqui a 20 anos e perceber que uma vida muito menor do que a que era possível foi aceita simplesmente porque o desconforto de tentar foi evitado. E a perspectiva final que a Ana Midas entrega traz uma esperança disfarçada de provocação. Como assim? Conclusão lógica é que se lê sobre estagnação financeira, sobre tempo perdido e mudança de identidade causa um incômodo, uma irritação ou até uma pontada no estômago, isso é o melhor sinal possível. É um sinal bom. Sim, é evidência biológica e emocional de que a conformidade ainda não venceu. O incômodo contínuo prova que a centelha da ambição ainda está viva ali dentro e que a mente ainda se recusa a aceitar a mediocridade. Caramba, é exatamente como aquela dor aguda no músculo que não era usado há anos, logo após o primeiro treino de força. Perfeita analogia. A dor é simplesmente a prova incontestável de que a fibra muscular existe, de que ela responde aos estímulos e está iniciando o processo de expansão. A inércia nunca é quebrada quando o cenário se torna magicamente fácil e livre de riscos. A virada de chave, a construção real de riqueza, tem seu início cravado no exato milissegundo em que continuar no mesmo lugar se torna completamente, visceralmente insuportável. É o famoso chega. Exato. E para fechar esse mergulho profundo, eu queria deixar um questionamento no ar para quem está escutando a gente.
Se as regras do capital realmente seguem a infraestrutura profunda da nossa identidade, como a gente viu até aqui, e se grande parte das fundações dessa identidade foi moldada muito antes da gente ter capacidade crítica lá na infância, observando silenciosamente a ansiedade e as respostas de sobrevivência das pessoas ao nosso redor diante da escassez, fica a pergunta. Uma baita pergunta. Quais seriam os scripts financeiros invisíveis, os medos herdados de gerações anteriores que estão operando em segundo plano e ditando os limites do nosso crescimento agora, na vida adulta, sem que a gente sequer perceba a presença deles no volante?